Olá, gente, tudo bem com vocês? Mais uma aula de ciências e a aula de hoje, Professora Jéssica, quinto ano, a aula de hoje é sobre ecossistema. Então, observando essas imagens de diferentes ambientes, você poderia citar os elementos vivos e não vivos? Vocês estudaram esses elementos, Vocês descreveram eles em outras aulas nos anos anteriores. Então, essas imagens mostram diferentes ambientes, diferentes ecossistemas. E esses diferentes ambientes têm vários elementos. Esses elementos vivos, quem são esses elementos vivos desses ambientes? São os pássaros, as plantas, os peixes, né? Que mais? E os não vivos? Água, solo, ar e o sol, A luz do sol que reflete sobre nós. Então, dentro desse assunto de ecossistema, a gente sabe que existe o habitat. O que é um habitat? É onde os seres vivos se desenvolvem respeitando as características do lugar. Então, cada animal e planta que existe, ele está adaptado no seu habitat. Algumas plantas possuem espinhos no lugar de folhas e armazenam água em seu caule. O que isso quer dizer? Que, por exemplo, plantas como o mandacaru, os cactos, eles não possuem folhas e no lugar de suas folhas há espinhos. Por quê? Por causa da falta de água, Aqui no Nordeste não tem muitas chuvas, as chuvas não são frequentes, então esses tipos de plantas elas precisam armazenar o máximo de água possível para que elas consigam sobreviver durante a seca e também essas plantas que são adaptáveis em desertos, elas também precisam armazenar o máximo de água. E por que elas não têm folhas, mas possuem espinho no lugar? Para não perder água. Porque toda água é um tesouro para essas plantas, então elas precisam armazenar bastante água e precisam evitar que perdam essa água. Então, tudo isso são adaptações para que elas consigam sobreviver em ambientes com pouca água. E isso dentro do habitat, que é onde elas se desenvolvem. Tem várias imagens aqui desses tipos de planta, Essas cactáceas aqui. Tem até palma. Continuando, gente. Os componentes de um ecossistema. Então, um ecossistema é um conjunto formado por elementos vivos e não vivos de um lugar. Então, nessa imagem, eu tenho um elefante, eu tenho uma árvore, eu tenho diversos outros animais, eu tenho a água, eu tenho a luz do sol, eu tenho inúmeras coisas. E essas coisas, esses elementos vivos e não vivos, eles se relacionam num equilíbrio que permite com que haja, esse ecossistema, para que esse ecossistema funcione. Então, esse conjunto formado por elementos vivos e não vivos de um lugar é a denominação de ecossistema. Só que tem uma coisa muito importante. Os elementos vivos, eles recebem um nome e os não vivos recebem outro nome, porque vocês já sabem que já estão indo para o 6º ano do ensino fundamental, então vocês têm que aprender as nomenclaturas diferentes, que é um estudo aprofundado. Os fatores bióticos e abióticos. O que são isso? O que é isso, Ah, tia, o que é isso? Por exemplo, fatores bióticos pode ser chamado de elementos vivos, Pássaros, plantas, peixes, foi o que eu falei no slide anterior. E os não vivos pode ser chamado de abiótico. Mas como assim? Bio é vida, a é um prefixo de negação que diz não vivo, Então, não vivo é abiótico e vivo é biótico. Então, elementos não vivos do ambiente é tudo que eu falei no outro slide. Água, sol, o ar que respiramos. E qual é a ciência que estuda os ecossistemas? Qual é a ciência que estuda o equilíbrio entre os elementos vivos e não vivos de um lugar, que é ecossistema? A ciência que estuda os ecossistemas se chama ecologia.
E é uma ciência muito importante no nosso dia a dia, né, gente? Ó, existem diferentes tipos de ecossistema. Tem esses 3 tipos aqui. O ecossistema aquático é, por exemplo, recifes de coral, que são mais produtivos em termos de energia devido principalmente à disponibilidade de água, luz solar e temperatura. Temos aqui o manguezal, que é considerado um ecossistema de grande importância, pois é tido como um berçário natural tanto para as espécies características desse ambiente, quanto para animais que migram para eles. E temos também agora a característica principal aqui desse outro ecossistema de um deserto, a seca. Com isso, tanto animais como as plantas que vivem nesse habitat são adaptados à escassez das chuvas. Então, cada ecossistema tem sua particularidade e os animais são adaptados ao tipo de habitat que esse ecossistema oferece. Mas tem coisas que são bem importantes dentro desse assunto de ecossistema, que é os elementos físicos, como o calor, a umidade e a temperatura, que são extremamente importantes também, né? São os elementos físicos que ajudam na manutenção da vida, né? Precisamos de calor, precisamos da temperatura adequada para que a vida se desenvolva num equilíbrio. Então, gente, atividade da página 119 e 120. 119 e 120. Vamos aqui para as questões. Então, primeira questão. Habitat é onde os seres vivos se desenvolvem respeitando as características do lugar ou onde os seres vivos nunca se desenvolvem? Então, gente, vocês vão marcar com X o que é habitat. Segunda, quem sou eu? Ambiente formado pela interação entre os fatores bióticos e os fatores abióticos. O que é? Que é formado a partir da interação de fatores vivos e de fatores não vivos. Fatores vivos bióticos e fatores não vivos abióticos. Quem sou eu? Eu sou o Tanã. É uma palavra, gente. É o título do capítulo do livro. Terceiro, numere corretamente. Número 1, fatores bióticos. Número 2, fatores abióticos. Então, fatores bióticos são fatores vivos. Fatores abióticos não vivo. Então, quem é vivo aqui? Tudo que for vivo, você vai colocar 1. E 2, fatores abióticos. Tudo que for não vivo, você vai colocar 2. Quarta questão. Qual é a diferença entre ecossistema e habitat? Então, vocês vão explicar a diferença de ecossistema para habitat. Lembrando que está no slide e está no livro, né? Na página 120, na quinta questão, os animais, os vegetais e os seres não vivos são componentes de um ecossistema. Responda. Um ecossistema se caracteriza pela interação de quais fatores? Dos fatores com os fatores B. Agora explique cada um desses fatores. Então, você vai explicar o que é o fator tal e o que é o fator tal. Sexta questão. Complete a afirmativa corretamente. Depois de observar diferentes, abre espaço, podemos perceber que em cada um deles há a presença de, abre espaço, físicos como calor e, abre espaço, e o conjunto de elementos que se, abre espaço, mantendo o equilíbrio do, abre espaço. Está no texto, então vocês vão ler a parte do texto que corresponde à sexta questão e vão completar corretamente. Sétima, qual é a importância da existência dos diferentes ecossistemas? Qual é a importância, gente? Garantir a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida. Então, qual é a importância da existência de diferentes ecossistemas? Isso que eu falei, na página 120. Então, vamos agora para uma parte bem importante. Correção das atividades. Gente, a correção da página 102 até a página 114. Então, vocês vão pausar 102
103, 104, 105, 111, 112, 113 e 114. Então, foram essas atividades para vocês realizarem a correção. E, gente, espero que tenham entendido. E aí nos vemos nas próximas aulas de ciências e das outras que virão. Não esqueça do nosso encontro online todas as quartas-feiras, viu? Então, nos vemos nas próximas aulas. Até já!